Boa tarde, inscritos. Eu farei. Hoje é Homem-Aranha 170, edição da morte da Tia May. Momentos marcantes da saga do clone, né? Momento triste também. Vamos à história. Aqui é a propaganda do ano 1 do Homem-Aranha, minissérie em 3 edições. Título que já fala, né? Morte na família. Desenho da lápide. Homem-Aranha já rapidamente, usando a sua agilidade, já chega rápido no hospital. Já encontra a doutora Kabuto, preocupado com a tia May. Quando ele olha no quarto e vê ela, para seu espanto e alegria, ela está bem. A história é a dádiva. Seria a despedida da tia May, né? Com Peter Parker e o clone Ben Wiley. JMD Matheus argumento, Mark Bagley desenhos, e aqui é a arte final, né? Pelo Harry Malstage e Randy Eberlin. Dedicado, né, a Stan Lee, Steve Ditko e John Romita Jr. John Romita Sr., né? Desculpe. Eu seria o pai, né? Todos eles contribuíram com a história do Homem-Aranha. E, né, com tanta coisa, tenta justificar, ela fala que agora tá tudo bem. A doutora Kabuto pede que ela fique para fazer outros exames. Ela diz que já não aguentaria mais, então ela só quer ir para casa e ficar com o sobrinho dela. O Aranha Escarlate está no telhado olhando. O Peter Parker vê a presença do clone, já olha atravessado, diz para ele não aborrecer. Ele sobe para cima do telhado, então, do hospital, né? E sabendo que a tia May está bem, então ele pode ir embora e seguir seu caminho. Não quer essa vida do Peter, no caso, não quer ser um estorvo na vida do seu irmão, né? Mesmo sendo um clone, né? Ele sente a presença do Kane, olha, mas não vê nada. Aí na clínica Ravencroft, o Chacal está preso, bancando maluco, querendo sair. Aí um dos guardas dá confiança, ele mete medo no cara, né? Falando que ele pode sair na hora que ele quiser e extrair o coração dele. E assim ele volta a ser maluco de novo. Uma pequena participação aqui do Chacal, né? Nessa história. Peter chegando com a tia May em casa, recebidos pela Mary Jane. Ele olha para ela, abrindo seus olhos, descobre que ela está grávida. E o Peter, como é que você vai descobrir? Ela falou que é instinto, que ela, ao mesmo tempo que ela soube quando o Peter estava na barriga da senhora Parker, né, da irmã dela no caso. Foram dias felizes do nascimento do Peter, né? E depois que eles morreram, e ela e o tio Ben o criaram, né? Foi uma bênção, né? Criaram. A bênção que vão trazer o filho que vai trazer para eles, né? O Peter, então, vê a Mary Jane levando a tia May para descansar. Ele está divagando no quarto, até aqui na sala. A Aranha Escarlate aparece, diz que eles têm que conversar. Ele topa, então. Ele lembra um pouco uma lembrança do tio Ben, de ambos, né? Que ficaram presos na árvore. Fala o que ele quer, e fala que sabe que ele tem que ir embora. A tia May está bem, então. Ele diz que o Chacal só fez isso para confundi-los, né? Que o Peter acha que o Ben Haley é o verdadeiro e o Peter é o clone. Mas o Wiley sabe que o Peter é o verdadeiro e ele é o clone. Eles entendem, tem uma despedida assim, né? Apertou as mãos e ele promete pro Peter que nunca mais vai aparecer, né? Vai se meter na sua vida. Ele sabe que isso, claro, não vai ser possível, né? Ele vai embora, deixando o Peter pensando. E a Mary Jane, a tia May lembrando, né? Que ela que foi o cupido que arrumou ela para o Peter Parker namorar. Que levou anos para se conhecerem, depois para se apaixonarem, até se casarem, né? Mas acima de tudo, são amigos, né? Como ela foi com o tio Ben. Ele disse que é uma benção a Mary Jane estar na vida do Peter, e a Mary Jane, em agradecimento, diz que é uma benção a tia May estar na vida deles, né?
Então o Peter e a Mary Jane vão olhando o balde de fotografias daquele jeito dos americanos lá, né? Com uma filmadora, né? Começa a falar pra ela sobre o clone, que as memórias são de quem elas são, né? Ela pergunta por que você está se torturando e fala que é o clone, que diz que não conhece, mas ela fala que o professor Varney o clonou, mas não clonou o seu coração, que ele é, que ela ama ele e já isso já basta, né? Aí estão sendo vigiados pelo Sr. Natishi, o capanga lá do Judas Traveler, aquele psiquiatra poderoso que quer controlar as vidas do Homem-Aranha e do clone, né, Aranha Escarlate. A Medeia já quer enfrentá-los novamente. O Judas Traveler é agressivo, fala que só quando ele mandar. E vemos o clone, bem ele se arrumando as coisas, né? Ele quer ficar, a vontade dele, a natureza dele é ficar, mas ele quer ir embora. Ele prometeu ao Peter que não ia ser um estorvo. E vemos um outro clone, o cara, seria, não sei, acho que seria ele mesmo, dormindo no banco. É um policial a bordo, falando que ele está bêbado, né? Então se ele tem casa, documentação, ele fala meio agressivo com o policial. É assustado, o policial quer levar ele para a delegacia, o instinto dele de medo, ele pula, escala o telhado e foge da abordagem, né? E a tia May com Peter Parker vão para States. Diz que era um lugar romântico que o tio Ben levava, né? O Peter, para brincar, falava que era um lugar econômico, porque não tinha dinheiro, mas ela ali adorava. E era melhor que restaurantes ou passeios, porque eles estavam juntos. Então ela pergunta assim, sem mais nem menos, como é a sensação dele balançando pelas paredes. Ela disse que tinha medo, não queria acreditar, né? Que ele era tudo na vida dela, que é o Homem-Aranha. Deixando ele surpreso, né? Ele fica em choque, não sabe o que dizer. Pede desculpa, mas ela disse que ele fez tudo que o tio Ben ensinou, ele fez. Tem ele que perdoar. Então ela sente uma fraqueza e é hora de despedir. Aí vem a hora derradeira, né? Ele diz que levou para a doutora Caputo, que a Mary Jane e a tia Ana vão chegar, mas a tia May diz que é o momento de se despedirem. Como o Peter não é muito bom em despedidas, como perdeu seus pais muito cedo, não sabe lidar muito bem com a morte. Ela disse que foi um momento raro, foi a dádiva que deram para ela poder se despedir de seu sobrinho. Um momento entre os dois, ele segura a mão dela, infelizmente ela fecha os olhos e parte. O clone, o Eren Scarlet no telhado vai olhando a situação. A Mary Jane e a Tiana chegam, o Peter só cita a passagem da Wendy no Peter Pan, diz que ela vai voar longe, da direita, e assim, infelizmente, a tia May morre. Tô triste aqui, né? Então, não sabe, a morte é para todos, né? Para os entes queridos e para nós também. Um dia, né? A derradeira para todos. Ele é consolado pela Mary Jane com a tia Ana. O clone, infelizmente, né? Só pode chorar no telhado, sozinho. Amanhece, já tem o enterro. Aqui, né? Vemos o Jonah Jameson, a Liz Allen com o Norm, a tia Ana, a Flash Thompson com a Felice Hart, o Robert, né? Colega lá, o editor-chefe do Clarim Diário, o Robertson, no caso. Depois, né, vemos ele se despedindo. O Coronel Conover está na espreita. E vemos a lápide, ó, meio parque, ela nos ensinou o amor. O clone também aparece para despedir, bem rico. Aí fica do lado do Ben Parker. Depois do funeral, aí seria uma despedida, um encontro com os amigos, né? Os colegas, aí dos comes e bebes, estão ele e a Mary Jane abraçados, pensando o que vão fazer. Até que a campanha toca, aí aparece o detetive Conover, Travener e o tenente Raven, da polícia, fazendo a voz de prisão do Peter. Estão acusando de assassinato. A Mary Jane acha que isso é um absurdo, que é uma mentira, que é muita
maldade, né? Num momento desse, o pessoal pede desculpa, mas só diz pra ela frio que ela deve só guardar forças para um advogado. Então Peter olha pra cima e fica assustado, ele vê o clone, o Aranha Escarlate. Não sei se ele pensa que é toda a armação dele. A Mary Jane pensa no Demolidor, no Matt Murdock, mas diz que está morto, né? No período que ele teve que matar a identidade civil. E ainda era o Jack Radiador. Então ela pensa no Robson, que o cara sabe o que pode ajudar. Aí o Aranha Escarlate aparece na frente da Mary Jane, falando que eles têm que conversar cara a cara. Ele tira a máscara e continua só na Teia do Aranha 94. Aí sim a Mary Jane encontra o clone Ben Wiley. Vamos segunda história, Quarteto Fantástico. Aqui o Red Richards abraçado com a Susan Richards. O mundo foi destruído pelo Galactus da Terra, né? E os seus companheiros estão mortos. Seria que não conseguiu salvar seus companheiros a tempo. A história é o desafio final. O argumento é Tom DeFalco, desenhos Paul Ria e Dan Buonanart, arte final. O Vigia diz que esse Red Richards falhou sua missão de proteger essa Terra. Só que o Tocha Humana e a Mulher Invisível se veem mortos, né? Até o Tocha pergunta quando eles vão morrer. O Vigia diz que eles não devem saber, então os tira daquele lugar. Os trazem de volta para o Freedom's Plaza. Ali já abraça o Johnny, quando que está feliz de reencontrá-lo, né? Diz que eles podem começar tudo, mas por causa do bebê ser falso, o Johnny age com agressividade. Diz que ela mentiu por ele há anos, que não vai ser feito de palhaço. O Tocha, ou coisa mexe com ele, né? Fala que acredito que é calma, garoto, que é melhor descobrir a verdade agora do que mais tarde, do que tarde demais. O Tocha fica enfurecido e diz que a partir de agora vai agir por conta própria. E sai, né, voando, né, em sua forma alada. O Namor tenta consolar Susan, falando que ela pensou também em sair do quarteto. Aí o Homem-Formiga vê que tá tudo sobrando, então tira o Namor e leva também o Rafael Soares, o Laser Vivo, né? Aí a Mulher Invisível fala pra Lígia, escolheu se ela pode ficar no Quarteto Fantástico. Ela diz que agradece, mas sem o Johnny não tem motivos para ficar no quarteto. Se despede também. Aí o Coisa tenta alegrar a Susan, aí até que eles são atacados pelo tal de agressor negro, que quer matar todos os Red Richards de redes alternativas. Ele ataca o Coisa, uma espécie de tornado de chicote, e a Mulher Invisível também. E temos aquela propaganda da série Marvel, DC vs Marvel, segunda série. Esse gibi aqui eu paguei acho que R$5 um pacotinho, então veio todo arrebentado, veio todo rasgado aqui, colado, né? O cara tentou colar, mas eu descolei para não estragar muito, então por isso que veio desse jeito. Mas como dá para ler o gibi, então eu não vou nesse caso trocar, eu vou ficar com essa edição assim mesmo. A crossover do X-Force com o Big Blood eu já tenho, e o Homem-Aranha, o Legado do Mal, também eu já tenho. E perto do edifício está o Lorde Psíquico Frank Richards com a Ultara. Ele não fala que está com a personalidade da sua mãe maligna, a Malice Sombria, tia Malice no caso, somente. Aí aparece o Pantera Negra com Vibrachas e o tal de um Inumano, o tal de Clevor. Ele já... Débora, no caso, ele já bate boca com a Ultara, né? O Pantera calma as coisas, diz que trouxe os jovens para o quarteto de treinamento, só que o Frank Richards diz que eles estão em perigo. Tá acontecendo, sente que sua mãe está em perigo, e o Pantera Negro vai atacando o Tocha, o vence rapidamente. Uma Invisível tenta se desvencilhar, mas ela acaba sendo prendida por ele, mas é atracado pelo Vibrachas. Pantera também, eles juntam para enfrentá-lo. Ele bota o Pantera numa espécie de cápsula, acaba o paralisando. Ele neutraliza o poder do bastão dela, né, do tridente. O Trevor se transforma em um monstrengo, né, como humano, para enfrentá-lo, mas joga uns cristais que crescem e acabam esmagando o cara, no caso, inumano. Ele é facilmente derrotado. Aí a Mulher Invisível, junto com o Frank, para vencê-lo,
juntam forças, né? E Vigia aparece, manda ele revelar quem ele é, a sua identidade civil. Ele mostra que é o Red Richards, que ela descobre que é um Red que não conseguiu salvar a sua família e resolveu matar todos os outros Reds por causa do conhecimento. Que é outra propaganda, né, do Batman, a volta do Alfred. Edição 11 e edição 12. E aqui seria encontro da outra edição do Crocodilo com o Monstro do Pântano. Mas ele acusa o Vigia por não interferir em assuntos terráqueos só quando lhe convém. Então ele usa um unificador total, a arma que o Red usou no Galactus para salvar a Terra, para destruir tudo. Aí o Lord Psíquico com a Mulher Invisível, eles pensam na Tia Malice, usam o que está na mente dele e colocam na mente, passam para a mente do Red Richards maligno. Ele mas não dá efeito, né? Ele diz que tem uma vitória temporária, mas que vai destruir todos eles. Então o Vigia, por afeição ao Quarteto Fantástico, à humanidade, resolve matar esse Red Richards de alternativo, usando seus raios cósmicos. Ele não é de interferir, mas ele acaba se vendo obrigado a matar o cara e assim intervém na situação. Susan pergunta por que ele fez isso, onde está o Red verdadeiro. Ele não responde, simplesmente desaparece, deixando mais perguntas do que respostas, como sempre, né? E a Susan diz que vai à busca do marido. E o Tocha fala, e o Coisa fala, espera eu reunir o Johnny pra gente ir atrás, mas ela fala que quer ir sozinha. Então aí o Frank Richard diz que curtiu bem, que ele deve aceitar a decisão da Susan, que ela já é adulta. Então se despedem, ela vai embora e assim. O Pantera pergunta se vai ser o fim do Quarteto Fantástico e o Coisa fala que o sonho vai continuar, nem que ele seja o único fantástico. E assim termina a história por enquanto. Propaganda do Spawn. Aqui vamos mais uma história. Aqui seria o legado dos Parker. Legado Parker, né, do J.M.D. Mattheis, John Romita Jr., desenhos e Almeida no arte final. Seria o período que o clone ainda não queria ser igual ao Peter Parker, né, que ele estava enfurecido, chateado, tentando tirar sua própria vida, né, vê um caminhão na direção, tentando atropelá-lo. Ele tenta ignorar, mas ele acaba atingindo o caminhão. Ele arrebenta o caminhão, vai para cima do caminhoneiro, pergunta por que não matou ele. E vê que o cara não tem nada a ver com isso, então resolve ir embora. Ele não quer, ele se vê com uma aberração, um ser criado, um fantoche criado pelo Chacal, não quer nada do Peter Parker. Então, ele dorme na rua, acorda, aí invade o apartamento do Peter, pega umas roupas, né, que deixou pro sem teto, pega algum dinheiro, e resolve ir por um lugar longe. A tia May sente, ela nunca falou pra ela que a velhice ia ser tanta solidão, né? Sem o tio Ben, sem o Peter com a Mary Jane, né? Ela tá feliz que sabe que vão visitar lá essa semana. Ela sente uma presença, o Ben Haley aparece, Ben Haley aparece para se despedir dela. Vemos ele já com a mochila pronta para fazer o adeus. Aqui a 0 hora. Show de compra da Editora Abril, né? Coleção completa. Deixa eu focar aqui, porque... Ele vai para a estação rodoviária. Ele pergunta para onde, ele fala mais longe possível, aí ele é obrigado a falar São Francisco. Então ele pega o ônibus, no ônibus um cara já quer puxar, quer fazer amizade, né? Ele se chama Clifford Gloss, diz que vendia sapato, perguntou se ele fazia negócio, mas o cara ele já é grosso com o sujeito, né? Fala para não se meter na vida dele. Ele pede desculpa, depois ele fecha os olhos aí e fica nos seus tormentos. Ele sonha que é Homem-Aranha enfrentando os vilões,
não vai deixar você derrotarem ele facilmente. Umas porradas, né? Aí o Chacal aparece falando que ele é só um boneco, um fantoche. Tira a máscara do seu rosto, joga no buraco, né? Sobe a Tia May e o Ben e o tio Ben pedindo para eles para dizerem a verdade, mas aí ele acorda com o sentido de aranha tiritando na sua cabeça. Vê que um pneu do ônibus furou, o ônibus está derrapando, perigo de um acidente. Ele quer deixar, não quer agir, o Homem-Aranha, claro, quer agir, mas ele não quer deixar que o motorista resolva, não quer ser o herói, ele não dá a mínima no caso. Aqui mais uma propaganda, o melhor do Homem-Aranha 2, por Todd McFarlane. Está se preparando para agir, o motorista consegue salvar todos a tempo, consegue frear e assim. E o cara fala com ele que é um motorista verdadeiro herói. Então ele fala para ele para ir pro motel, e pagar o ônibus pagar a diária deles, né? Então não vou cobrar nada, ele resolve aceitar. Chegando lá no hotel falando que a vida aprontou com ele, né? Falando que ele era feliz, mas que a mulher deixou, os filhos também odiaram, perdeu o negócio. Pergunta se deve desistir de tudo, aí o Ben Reilly fala que deve desistir de tudo sim, deve, né? Se deve se churrascar, tudo. Começa a quebrar tudo no bar, agressivamente. Aí o dono do bar já pega uma arma falando que acabou a festa, já se divertiu bastante. Só que ele é Homem-Aranha, né? Se não clone ou não. A força dele pega no pulso do cara, quase quebra. O cara só perde, deixa meu pulso, cara. Por favor. Então aí depois ele vê a burrada que ele está fazendo, solta o cara, sai do lá do hotel, começa a andar pelo corredor enfurecido, o sentido dispara de novo, ele arrebenta a porta em busca de alguém para quebrar a cara, e vê que o Clifford está quase tentando se churrascar, ele não permite, fala que ele agiu errado, né? Falou errado, que ele deve tentar de novo, mas melhorar. Então ele diz que agradece por ter dado dinheiro para o dono do bar, né? Ele fala, melhor dar dinheiro para ele do que dar para meus advogados. Ele diz que vai achar alguma coisa por aí, né? Vai recomeçar de novo e tal. O cara pergunta o seu nome, aí ele fala que é Ben Reilly, né? Que seria o primeiro nome do tio Ben e o nome de solteira da tia May. E assim ele abençoou o legado dos Parkers, né? Pelos anos que seguiram até o encontro com o Peter Parker. Você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Zero a crescer. Checklist de agosto desse mês eu tenho Mariette 70, Teadoria 94, Fator X 6 e Youngblood X-Force, né, o crossover, os 4 da Marvel. Da DC aqui eu só tenho só Superboy 10, a origem da Knockout, e a letra solo do Impulso. Da Image, essa aí, desses aqui nenhum. Homem-Aranha 170 é de agosto de 97. Feliz novos inscritos, estamos juntos e até a próxima. Mais um gibirado para os quadrinhos irados. Já estou mandando já, com um pouquinho grande, mas estamos aí.